Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde nesses 3 primeiros meses do ano de 2024 nós estamos estudando de maneira aprofundada o livro de Salmos. E temos tido aí uma experiência maravilhosa com esse livro. Nós já estamos na 9ª semana desse estudo e você é meu convidado a ficar até o fim junto comigo para assim termos as verdadeiras impressões daquele que preservou esse livro para cada um de nós, a saber, o nosso todo-poderoso Deus. Você sabe que antes de nós meditarmos no estudo, eu convido você sempre a orar, e hoje não será diferente. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder ter um relacionamento contigo de maneira íntima e profunda por meio desse estudo do livro de Salmos. Perdoa os nossos pecados, dá-nos o Teu Santo Bom Espírito para que Ele seja o nosso professor e nos ensine a Tua Palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pois muito bem, durante essa semana nós estamos estudando e meditando aí sobre o bendito o que vem em nome do Senhor, a saber, Jesus Cristo. E hoje o tema de nosso estudo, no dia de segunda-feira, é o Messias sofredor. Foi nos apresentado aqui 2 salmos, o Salmo 22 e o Salmo 118. O Salmo 22, ele foi escrito pelo rei Davi, mas ele é conhecido por ser um salmo messiânico, ou seja, um salmo que trata de características, de acontecimentos que está intrinsecamente envolvido a pessoa do Messias Jesus Cristo. E o Salmo 118 apresenta ali vamos dizer assim, o propósito do Messias nessa terra. O Salmo 118, versículo 22 diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Lá no livro de Atos, o apóstolo Pedro, ele após fazer uma cura ali de uma pessoa, ele é interpelado, ele é questionado, e aí ele usa o seu espaço de tempo para fazer essa afirmação que está escrita no Salmo 118, versículo 22, se referindo a Jesus. Ele diz, olha, aquele a quem vocês crucificaram, aquele a quem vocês mataram, mas que hoje ressuscitou pelo poder de Deus, essa pessoa é aquela que estava descrita lá no livro de Salmos, no Salmo 118. Aquela pedra que foi rejeitada, que foi deixada de lado. Aquela pedra que se tornou a principal pedra para a nossa salvação. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa meditação e nossa reflexão do estudo. O primeiro ponto fala o seguinte, os salmos expressam a agonia do abandono do Messias sofredor. Logo no versículo 1 do Salmo 22, fala o seguinte, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Você lembra em algum momento ali da história de Jesus em que ele falou essas palavras? Exatamente. Quando ele estava ali, pronto para verter a sua vida em sacrifício, em sua oração, ele pronuncia essas palavras do versículo 1 do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Uma coisa muito interessante. O Salmo 22 é uma profecia messiânica direta, pois muitos detalhes ali não podem ser historicamente ligados ao rei Davi, mas se encaixam perfeitamente nas circunstâncias da morte de Cristo. Olha, nessas coisas da Bíblia que meu coração se alegra, meus olhos brilham, porque há muitos séculos atrás, Papai do Céu inspirou um salmista, né, para escrever exatamente, não parcialmente, mas exatamente o que iria acontecer muitos séculos depois. E aqui é onde a gente vê o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que inspirou homens e mulheres. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: a iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo, como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado encheu de profunda tristeza o coração de seu filho.
Isso tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando hoje, o Messias sofredor. Imagine uma pessoa pura, santa, separada, filho de Deus. Está passando por exatamente essas coisas doloridas, sofridas, que, vamos dizer assim, era reservado para mim e para você. A separação do Pai. A gente muitas vezes não consegue mensurar o impacto que isso causou em Jesus. A separação entre ele e Deus. Foi isso que o pecado causou entre nós e Deus, a separação. E naquela ocasião, ao ele receber todos os pecados de todos nós, desde Adão até a última pessoa da história desse mundo, ali houve essa ruptura entre ele e Deus. E naquela ocasião, ele fez aquela oração que nós já falamos e mencionamos aqui do versículo 1 do Salmo 22. Por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E isso foi causado pelo pecado. Um outro ponto que eu destaquei aqui diz o seguinte: a imagem de touros, leões, rugindo e cães destaca a crueldade e a animosidade do povo que Cristo, comparado a um verme indefeso, encontrou nas horas finais. As pessoas, quando estavam conduzindo ali Jesus, elas demonstravam um certo prazer pela morte do unigênito de Deus. A gente vê isso de maneira clara, né? A zombaria, a pressa para julgar ele de maneira errada, né? A Bíblia narra que aconteceu de madrugada, ou seja, não era o horário convencional para aquilo acontecer, né? As testemunhas que estavam ali presentes eram como se fossem assim, testemunhas compradas, para poder sim já condenar Jesus, para que não houvesse nenhuma possibilidade, chance de ele se defender, de ele, vamos dizer assim, ser inocentado. Ou seja, a gente percebe que esse salmo ele descreve exatamente aquilo que aconteceu na vida de Jesus. Olha um ponto aqui interessante que eu separei. Ó. Com incrível precisão, o Salmo 22 narra os comentários venenosos dos que zombavam de Jesus com as próprias palavras dele. E os soldados dividindo suas vestes. Olha, no Salmo 22, versículo 8, fala assim, ó. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. A gente lembra disso quando Jesus estava ali na cruz e os soldados zombando dele, fazendo um chacota com a cara de Jesus, dizendo, olha, tu não é o filho de Deus? Por que é que tu não se liberta daí? Por que é que tu não desce daí? Até o próprio ladrão tirou onda dele e disse, olha, tu não é o filho de Deus, tu não faz milagres, tu não curou, tu não fez vários prodígios, por que é que tu não salva a ti mesmo e depois salva a nós? Isso tudo já estava, vamos dizer assim, anunciado no livro de Salmos. Até a divisão das vestes já estava lá. Que coisa interessante, né? Isso está lá no Salmo 22, 18, e diz assim, ó, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Exatamente o que os soldados fizeram. Deitaram sorte sobre a túnica de Jesus, ficaram ali disputando para ver quem era que ia ficar com as vestes do nosso Messias. Incrível. No entanto, o Messias rejeitado tornou-se, após sua ressurreição, a fonte de salvação para o povo de Deus. Cristo sofreu a rejeição da humanidade, mas Deus glorificou seu Filho ao torná-lo a pedra angular, viva do templo de Deus. Sabe, essa pedra angular, ela é vamos dizer assim, a principal pedra da estrutura de todo o templo de Deus. Ou seja, sem Jesus, sem a peça fundamental, não tinha como acontecer salvação. Não tinha como haver remissão de pecado para mim e para você. Por isso que Jesus é a nossa pedra angular, porque ele é a peça-chave, né, para poder se cumprir tudo o que era, vamos dizer assim, apresentado dentro do templo para a remissão do pecado. Jesus é a peça fundamental para que tudo se tornasse realidade. Para aqueles que rejeitam essa pedra, a saber, o meio divino de salvação, que é Jesus, ela se tornará o agente do juízo. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio para, de fato, sofrer. Mas a Bíblia fala que ele voltará novamente. Dessa vez não mais para sofrer,
Algumas pessoas até brincam dizendo, Jesus não vai voltar não, porque se ele voltar vai acontecer pior do que aconteceu quando ele veio a primeira vez, o povo vai ser mais ruim, o povo de Deus está mais ruim. Sabe, ele vai voltar sim, mas dessa vez não será como um cordeiro, mas sim como um rei, que vem acabar com o pecado, acabar com a maldade, por fim a toda a iniquidade e aqueles que se apegarem ao pecado. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje nós meditamos no Salmo 22 e 118, onde apresentam ali a ideia de serem salmos messiânicos, que prefiguram a vinda de Jesus, as suas atividades, o que ele iria fazer, qual era o seu propósito aqui na Terra. E veja o quão isso é importante. Eu e você estarmos sempre estudando a palavra de Deus. Por isso eu convido você a voltar amanhã para o nosso estudo guiado, porque a palavra de Deus, ela nos revela muitas coisas que ainda irão acontecer. E para que eu e você não seja pego de maneira despercebida, como muitos foram pegos na época de Jesus, é preciso que eu e você todos os dias tenhamos esse encontro com Deus, para refletirmos e meditarmos na sua palavra. Bom, foi um prazer estar com você até esse momento. Papai do céu te abençoe e que ele te proteja de todo mal. Que dê um dia repleto de bênçãos e da presença dele. Bom, volta amanhã, tá bom? Para mais uma vez nós termos o nosso encontro com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.